Fala, rapaziada, prazer em encontrar vocês. Infelizmente esse encontro não é físico e eu esperaria, claro, encontro físico, calor humano. Para mim é sempre um prazer estar junto de vocês. Lamentavelmente, mas por uma questão de precaução, é importante que agora nós não estejamos realmente próximos. Afinal de contas, é nós contra o corona, né? E há uma forma só de combatê-lo, é se isolando e evitando a contaminação e evitando também a transmissão. Porque o grande problema do corona é que para determinados grupos ele tem um grau de perigo maior. É claro que ele pode matar todo mundo, mas para determinados grupos ele é mais perigoso. Então é bom que a gente fique isolado. Vai chegar a hora em que a gente se encontra novamente, fisicamente, sem corona na vida e vai poder dar aquele uta gostoso para confraternizar novamente, ou não é? Bom, gente, dando continuidade ao nosso curso de Sociologia, eu gostaria hoje de falar a respeito das aulas 31 e 32, o assunto partidos políticos e eleições. Nós estamos aqui discutindo, né, várias temáticas relacionadas ao Estado. As últimas aulas que nós tivemos presenciais, nós vimos isso, povos e nações, Estado, poder político, poder, enfim, outras questões mais, a própria definição de Estado. Agora nós vamos entender como é que os partidos políticos, como é que as eleições se dão no contexto do Estado. Então, o Estado que nós estamos discutindo é o Estado moderno, é importante que a gente relembre disso. O Estado moderno é o Estado que é concebido após a Revolução Francesa, é o Estado que é concebido sob o ideário iluminista. Esse Estado, depois, sobretudo da Revolução Francesa, ele se organiza de uma determinada forma e a disputa pelo poder do Estado, a disputa pela gestão do Estado se dá a partir de partidos políticos. Como o próprio nome diz, partido representa uma parte, um pedaço da sociedade. Se todo mundo pensasse igual, ia ser unido político, não ia ser partido político, não é verdade? É porque é pedaço, é porque é parte. Agora vejam só, nós vamos olhar agora dois pensadores, como eles definem o partido político, e a gente pensa um pouquinho. Eu quero lembrá-los que a nossa aula segue exatamente aquilo que está na apostila. É claro, o professor pode dar um exemplo diferente, aprofundar numa determinada questão porque o vestibular está demandando, mas a gente sempre vai funcionar orientado por aquilo que está na apostila. Vamos então dar uma olhadinha, gente, como primeiro o Edmund Burke define o Estado. Perdão, gente, define o partido político. Eu vou aqui ler, se você for na sua apostila, vai estar ipsis literis, vai estar igualzinho. Vejam lá. Definição de partido político. Segundo Edmund Burke, a união de um grupo de indivíduos que, a partir de um princípio aceito em comum acordo, promove ações conjuntas voltadas para o interesse nacional. Percebam que esta é uma definição que mira o interesse da nação, que entende, portanto, que o partido político ele se constitui, as pessoas se organizam no partido político para disputar o poder, disputar o Estado, de acordo com aquilo que eles entendem como importante do ponto de vista do interesse nacional. Agora vamos à definição de partido político apresentada por Max Weber. Reparem que há diferenças. Vamos lá. A associação que visa a um fim deliberado, seja ele objetivo, como a realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja pessoal, isto é, destinado a obter benefícios, poder e, consequentemente, glória para os chefes e sequazes, seguidores, ou então voltado para todos esses objetivos conjuntamente. Repare que esta definição de Max Weber, ela trata dos interesses dos mais variados tipos que podem existir
para além do interesse nacional. Portanto, o que vai pautar a construção e a disputa estabelecida por um partido político, segundo Weber, é a disputa pelo poder. O partido político, portanto, está constituído para disputar o poder. Reparem, para Edmund Burke, o interesse nacional. Para Max Weber, é o poder que está em cena. Portanto, essas duas visões são visões que ajudam a gente a pensar como um partido político deve se organizar, quais são os seus objetivos, para que ele presta. É claro, gente, que vocês não precisam ficar decorando o que o Burke, o que o Weber definiu como partido político. A ideia é que a gente construa aqui alguma coisa de sentido, né? O partido político, gente, os partidos políticos, eles surgiram então, sobretudo depois da Revolução Francesa, e é no século XIX que eles vão adquirir o formato que eles têm hoje, sobretudo depois da Revolução Francesa. Agora vejam vocês, gente, o que pretende um partido político? O partido político pretende ganhar o poder, pretende se consolidar no poder, pretende implantar aquilo que ele acredita, sua ideologia, seu projeto de nação, enfim. Agora, o partido político, então, busca aquilo que nós chamamos de hegemonia. A expressão hegemonia, no sentido que eu vou usar aqui, gente, é uma expressão que está ligada a um filósofo. Esse filósofo recebeu o nome de Antônio Gramsci. O Gramsci, ele era deputado estadual do Partido Comunista Italiano, foi preso durante o fascismo, durante o governo Mussolini, e morreu, gente, em condições péssimas, muito precárias, consequência do período em que esteve preso e que debilitou muito a sua saúde. O Gramsci era um intelectual, ele não era um contraventor no sentido clássico do banditismo e tudo mais. Foi preso por perseguição política e lá na cadeia ele havia pedido uma ajuda, ele fez um pedido de socorro. Ele diz: olha, gente, se eu vou ficar aqui preso, me deem pelo menos cadernos, me deem livros para que eu possa escrever, para que eu possa desenvolver alguns pensamentos. A partir daí, então, surgem os chamados Cadernos do Cárcere, que foram publicados. E nestes cadernos do cárcere, nós temos aí então a apresentação desse conceito chamado hegemonia. Gente, antes do decoreba, daqui a pouco eu vou ler a definição para vocês, o mais interessante é que a gente entenda o que o Gramsci está querendo dizer com hegemonia. O conceito de hegemonia, primeiro, está ligado à disputa do pensamento, a disputa do pensamento existente na sociedade. Bom, vamos lá. Quando um partido político se torna hegemônico? Um partido político se torna hegemônico quando ele consegue se tornar um guia, uma orientação de pensar da maioria da sociedade. Reparem, eu sou um partido político de uma determinada classe, represento os interesses de uma determinada classe, mas na disputa de ideias existentes na sociedade, eu consigo estender o meu pensamento, inclusive para um determinado segmento, uma determinada classe que nem tem os seus direitos defendidos pelo meu partido. No entanto, eles passam a pensar, a raciocinar da forma como eu entendo que eles devem pensar, representando assim os meus interesses partidários. Quando eu consigo que mais da metade da sociedade se consolide e pense a partir daquilo que eu defendo como o pensamento mais adequado do ponto de vista político, eu alcanço a chamada hegemonia. Veja, se eu tenho isso numa sociedade, gente, eu posso lançar como candidato Joãozinho, a Mariazinha, basta que a sociedade, em sua maioria, se oriente por aquele partido, por aquele agrupamento político e pronto. Esse cara vai estar eleito
Indiscutivelmente. Então é isso que o Gramsci está chamando de hegemonia, né? Um partido político deve buscar a hegemonia, deve buscar a maioria da sociedade, convencer a maioria da sociedade de que as suas ideias são as ideias mais concretas, mais corretas para a sociedade. Vamos à definição de Gramsci então. Vejam vocês, gente. O bloco que consegue tornar gerais os seus interesses particulares de classe ou faz a sociedade como um todo assumir como se fossem nacionais aqueles interesses específicos de um setor dominante. Então percebam, gente, eu consigo fazer com que a sociedade em sua maioria pense como eu penso. Agora eu vou usar exatamente as palavras que Gramsci usou, tá? Vejam, hegemonia é a capacidade de direção intelectual e moral em virtude da qual a classe dominante ou aspirante ao domínio consegue ser aceita como guia legítimo, constitui-se em classe dirigente e obtém o consenso ou a passividade da maioria da população diante das metas impostas à vida social e política de um país. Reparem então que eu tenho assim constituída a hegemonia. Agora olhem só, gente, nós já sabemos para que serve um partido político. Nós já sabemos que há um sem número de partidos políticos, o Brasil mesmo, né, depois da ditadura civil e militar, ele se abriu ao pluripartidarismo durante a ditadura, Arena e MDB, e depois o pluripartidarismo. Nós temos inclusive partidos políticos de quadros, que são partidos políticos constituídos por grandes personalidades intelectuais. Eu tenho aí um sem número de exemplos de partidos políticos de quadros. Olha, gente, eu posso citar o PSDB, que é um partido político que na sua origem era basicamente construído a partir de professores, né? Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, professor da FEFELESH, da USP. José Serra, economista, e outros tantos que são quadros intelectuais, que quando abre a boca fala coisa com coisa. Há partidos que são apenas partido de massas. Se pensar, o partido nazista alemão era um partido de massas, tinha muita gente filiada, eram os populares que estavam dentro do partido. Professor, então quer dizer que todo partido de massa é nazista? Claro que não, né, gente? Calma lá. Há partidos que são de quadros e de massas. Vejam vocês, gente. Se a gente pensar o PT é um partido que tem grandes quadros intelectuais. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Marilena Chaui, que é uma filósofa, professora aposentada da USP, muito respeitada. Eu posso citar o cientista político André Singer, que sempre escreve na Folha de São Paulo. Mas eu posso citar também lideranças populares, do tipo Luiz Inácio Lula da Silva, o Vicentinho, que foi metalúrgico, hoje é deputado federal. Portanto, são lideranças que surgiram das massas. O PT, é possível essa interpretação, há muitos que entendem o PT como um partido de quadros e massas. E há aqueles que entendem o PT única e exclusivamente como partido de massas. Agora vejam vocês. Dizem aí que o Bolsonaro está construindo um novo partido político. O Bolsonaro é uma liderança de massas. O Bolsonaro não é um quadro intelectual, não é um quadro que surgiu das grandes universidades do país, da academia. O Bolsonaro é um quadro que surgiu aí de um embalo afetivo, emocional das massas. Portanto, o partido eventualmente que o Bolsonaro vá construir, ele pode se tornar um partido de massas. É plausível a gente pensar isso, porque há um vínculo popular muito grande à sua figura. Na medida em que ele vai para esse partido, é possível que muitas pessoas caminhem em direção a esse partido. Importante destacar que o maior partido de massas do Brasil é o PT. Tem muita gente filiada ao PT, e o PT é hoje o maior partido de esquerda da América Latina, portanto partido muito volumoso. Lembrando,
No caso do PT, há um debate se é um partido de massas ou se é um partido de quadros e massas. Tô aqui brincando um pouco com as classificações que a gente pode usar para pensar o partido político. Mas vejam só, gente, os partidos políticos, eles vão disputar o poder, eles vão tentar ocupar o Estado para geri-lo a partir de eleições. O que são as eleições? São oportunidades de participação popular em que o povo escolhe, através do voto, aqueles que irão nos dirigir. Então vejam vocês, gente, há dois tipos de sistemas eleitorais, há dois jeitos de nós participarmos das eleições. Esses dois jeitos estão presentes nas eleições do Brasil. Prestem bastante atenção, são jeitos muito simples, são sistemas muito fáceis da gente entender, mas demanda, claro, que a gente conheça um pouquinho. Antes de adentrar aos sistemas eleitorais existentes no Brasil, queria aproveitar aqui o nosso papo e dizer para vocês o seguinte, gente, eu vou começar a fazer, aproveitando esse momento que nós estamos em isolamento, alguns pequenos vídeos, 10 minutos, 12, 8, enfim, tratando de assuntos atuais. Já há um vídeo que eu fiz, coloquei no meu Facebook, um vídeo sobre o coronavírus, e agora que eu consegui abrir um canal no YouTube para mim, finalmente, claro, canal improvisadão, mas daqui a pouco eu vou deixar sofisticado, Professor Blogueirinho, um canal que vai ter sim variedades e tal. Ainda não é o momento, que eu tô aqui muito focado em garantir as aulas para todos vocês. Mas assim, gente, lá no meu Facebook eu já tenho um material prontinho sobre coronavírus. Basta que você vá no meu Facebook. Eu também dei uma esparramada em alguns WhatsApps. Eu deixei com as coordenadoras e os coordenadores das escolas. Também é muito simples de você conseguir achar esse vídeo. É um vídeo que fala do coronavírus, faz um breve histórico, dá uma pincelada na questão biológica, fala de sintoma tal e entra nos assuntos mais pertinentes a nossa área, quando discute a crise econômica, a crise sanitária, a crise política, o papel do Estado, enfim. Eu acho que vale a pena, fica como dica, e é claro que você então fique atento também, porque eu publicarei aí no meu canal do YouTube alguns vídeos cortesia para que vocês se mantenham antenados nos assuntos atuais. Passado um pouquinho dessa propagandinha, voltemos então, estamos discutindo partidos políticos e eleições. Já sabemos o que são os partidos políticos a partir das definições de Edmund Burke e Max Weber, que nós não precisamos decorar, são ideias para a gente aquecer. Sabemos que os partidos políticos adquiriram a formatação que eles têm atualmente a partir do século XIX, sobretudo pós-Revolução Industrial, seguindo uma tradição iluminista da Revolução Francesa, e sabemos que o Brasil é um país pluripartidário, sabemos que há partidos de quadros, há partidos de massas, há partidos de quadros e massas, sabemos também que os partidos políticos estão aí para disputar a eleição, para disputar o poder. A eleição corresponde ao momento em que a população como um todo participa, escolhendo os seus líderes, escolhendo aqueles que irão governar o país. Gente, há dois, então, e foi aí que nós paramos, há dois sistemas eleitorais possíveis. Nós temos, no Brasil, os dois sistemas eleitorais. São muito fáceis de entender. Vamos começar então com o primeiro sistema eleitoral, o chamado sistema eleitoral majoritário, mas não sem antes eu dar um golinho no meu refri. Viva! Ai, que sede! Vamos lá. Olha só, gente. O primeiro sistema eleitoral que a gente vai conhecer é o sistema eleitoral majoritário. É muito simples de entender o sistema eleitoral majoritário. No sistema eleitoral majoritário, quem tem maioria dos votos vence. Simples assim.
Olha só, onde é que eu tenho o sistema eleitoral majoritário no Brasil? Eleição para prefeito. O mais bem votado leva a eleição. Ah, professor, mas quando tem 2 turnos? Mesma coisa. Os 2 mais bem votados vão para o segundo turno. No segundo turno tem uma outra eleição. E o mais bem votado, quantitativamente falando, leva a eleição. Prefeito, governador, mesmo mecanismo quando tiver segundo turno. Presidente da República. Se a gente for pensar aqui, então, prefeito municipal, prefeito da tua cidade, governador ou governador do estado de São Paulo, João Dória, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eles foram eleitos, foram os mais bem votados quantitativamente falando. Ah, mas acabou aí, professor? Não. Atenção, porque a casca de banana tá neste caso. Atenção. O senador, embora participe do poder legislativo, ele é eleito através do sistema eleitoral majoritário. Reparem numa coisa aqui, gente. Na eleição passada, nós tivemos 2 vagas do Senado em disputa. Se você se lembrar, não faz muito tempo, as pesquisas indicavam que estava em primeiro lugar um candidato que já havia sido senador, inclusive, chamado Eduardo Suplicy, do PT. Em segundo lugar, estava o Major Olímpio, do PSL. E em terceiro lugar, estava Mara Gabrilli, do PSDB. Em seguida vinham os demais. Repare, 2 vagas em disputa. A eleição foi acontecendo, campanha, proposta, debate, etc. Quando abre a urna, a Mara Gabrilli foi para primeiro lugar, Major Olímpio foi para segundo lugar e o Suplicy, que nas pesquisas era apontado como favorito para primeiro lugar, ficou fora da disputa. Por quê? Porque ele não foi nem o segundo mais bem votado, ficou em terceiro lugar, portanto está fora. Lembre-se sempre, não se perca nisso. Sistema eleitoral majoritário no Brasil, poder executivo, prefeito, governador, presidente da República, PIM, senador. E normalmente é o senador que cai no teu vestibular para te confundir. Marca aí, tá bom? Lembre-se, gente, sistema eleitoral majoritário, quem tem mais voto ganha a eleição, tá bom? Agora, e o outro sistema eleitoral? Bom, gente, o outro sistema eleitoral nós chamamos de sistema eleitoral proporcional. Qual é a ideia? A ideia é, no sistema eleitoral proporcional, você contempla, você prestigia proporcionalmente o número de votos que cada partido teve. Um exemplo. Olha só. Um determinado partido, vamos pensar assim, o PV. O PV teve 30% dos votos. O PT teve 30% dos votos, o PDT teve 30% dos votos. Significa que o 30% do total de cadeiras que está em disputa vai ser de cada partido, porque os 3 tiveram 30%. Então pega o total, 30% para um, 30% para outro, 30% para outro. Eu tô querendo dizer o seguinte, gente. No sistema eleitoral proporcional, a ideia é que cada partido esteja representado na proporção dos seus votos. Para quê? Para garantir que a pluralidade de pensamentos existentes na sociedade esteja contemplada na gestão do Estado, no poder. Ok, tá bom. Mas como isso se dá? No Brasil, o sistema eleitoral proporcional, ele está no poder legislativo, com exceção
Nós já sabemos. Do Senado. Porque o Senado da República, o senador é eleito pelo sistema eleitoral majoritário. Com exceção do Senado, todo o poder legislativo no Brasil é eleito pelo sistema eleitoral proporcional. O que eu estou querendo dizer? Poder legislativo. No município, vereador. No estado, deputado estadual. No Brasil, deputado federal. Professor, mas e o Senado? O Senado é poder legislativo federal também, mas ele é sistema eleitoral majoritário, então sai fora. De novo, vereador, deputado estadual, deputado federal. Esses três aqui são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional. Vai lá no município, na eleição, você vai votar para prefeito e depois você vai votar para vereador. Para votar para vereador, você vota no partido e depois no número específico do vereador. Você pode olhar, os candidatos a vereador de um mesmo partido, eles sempre começam do mesmo número. Você pegar, por exemplo, o MDB começa com 15. Então tá bom, o candidato a vereador do MDB é 15.290, e o outro 15.219, e o outro 15.320. Começa com 15. Por quê? Porque o voto, ele vai para a legenda e depois para o candidato, prestigiando proporcionalmente, portanto, o partido. PSDB começa com 45.290, 45.130, depende do candidato. PT é 13.290, 13 qualquer coisa. E assim vai. Agora vejam vocês, esta representação proporcional, ela obedece a um cálculo. Este cálculo que vai mostrar quando o determinado partido vai fazer um vereador, ou um deputado estadual, ou um deputado federal, na proporcionalidade, recebe o nome de quociente eleitoral. De novo, quociente eleitoral. Vamos ao exemplo, porque aqui eu não estou com lousa, e quando a gente está na lousa, a gente vai rabiscando a lousa, embora eu não seja professor de matemática, tenha maior dificuldade com isso, é um sofrimento danado. Eu vou tentar aqui, sem lousa, no blá blá blá, depois é claro, gente, você vai lá na apostila e vai se aprofundar, mas eu vou tentar aqui explicar para vocês como é que funciona esse cálculo, tá? O que é o quociente eleitoral? Uma divisão. Você vai pegar o total de votos válidos e vai dividir pelo número de cadeiras que está em disputa. Então, por exemplo, você vai pegar Câmara Municipal, tá? No município teve tantos votos válidos, na Câmara Municipal do meu município tem 20 cadeiras em disputa. Cadeira significa cargos de vereador, 20 cargos de vereador em disputa. Então você pega o total de votos na sua cidade, um exemplo, total de votos válidos, 100 mil. Quantas cadeiras tem? 20. 100 mil dividido por 20 dá 5 mil. Então os 5 mil é o resultado dessa divisão. Significa que sempre que um partido político fizer 5 mil, ele elege um vereador. Se o PT fez 10 mil, 2 vereadores do PT. Se o PSDB fez 10 mil, 2 vereadores do PSDB. Se o PSL fez 5 mil, um vereador do PSL, e assim a Câmara vai sendo constituída. O mesmo raciocínio serve para a Câmara Federal, deputado federal, o mesmo raciocínio serve para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou de qualquer outro estado da nação. Os deputados estaduais também são eleitos a partir de um quociente eleitoral. Quociente eleitoral é uma formulinha matemática em que você tem votos válidos dividido pelo número de cadeiras que está em disputa. Lembrando, no Brasil, então, o sistema eleitoral proporcional é aquele que obedece à proporcionalidade dos votos de cada partido político. Proporcionalidade esta que obedece a um cálculo matemático chamado quociente eleitoral. Professor, no teu exemplo, a cada 5 mil votos faz um vereador, não é isso? No meu exemplo é isso. Tá, então se o partido fez 10 mil, ele faz 2 vereadores, é isso? É isso, regra de 3 básica. E se o partido fez 12 mil? Bom, se o partido fez 12 mil, ele faz 2 vereadores. E esse 2 mil, que é o restinho, chama-se sobra. Ele vai então se somar a outras sobras de outros partidos políticos, e aí as vagas que sobrarem daqueles partidos que não conseguiram eleger direto, essas vagas vão sendo então preenchidas por quem tem a maior sobra até quem tem a menor.
Deu para entender? Essa é uma mudança na legislação eleitoral que vai funcionar para a eleição deste ano. Nós não sabemos ainda se vai ter realmente eleição no prazo estabelecido, no prazo tradicional, na medida em que o coronavírus aí está começando a sua propagação agora, né? Claro que a gente espera que a situação se estabilize e que sim, a gente consiga, né, resolver logo essa situação. Bom, gente, uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que as eleições, elas existem no Brasil da forma como a gente conhece desde a redemocratização, desde 1989, quando nós fizemos a eleição para presidente da República, e não tinha, né? Você tinha uma ou outra eleição acontecendo, mas a eleição se nacionaliza, né? A gente vota para presidente da República depois de décadas de ditadura civil e militar. A partir de 1989, elege em 90 Fernando Collor de Mello. Os partidos políticos, gente, eles também vão mudando de nome ao longo dos tempos, o seu programa também vai se transformando. Vale lembrar, né, que um dos ramos da Arena, que era o partido da ditadura civil e militar, era o PFL, o Partido da Frente Liberal. O PFL, Partido da Frente Liberal, hoje recebe o nome de Democratas. Portanto, o partido vai sim mudando de nome ao longo dos tempos. O Brasil tem vários partidos políticos, o país com o maior número de partidos políticos do mundo. Ninguém sabe disso. O país com o maior número de partidos políticos do mundo é os Estados Unidos. Ah, professor, claro que não é. Lá tem os democratas e os republicanos. Atenção. O modelo eleitoral estadunidense gerou uma bipolarização. A população, em maioria, ou vota nos democratas ou vota nos republicanos. Mas não, gente. Nós temos lá uma infinidade de partidos políticos. É o país com o maior número de partidos políticos do mundo. Inclusive, no modelo eleitoral estadunidense, há estados com partidos políticos peculiares. Aqui no Brasil não. Aqui o partido político ele tem uma dimensão nacional. Lá não. Lá é possível existir um determinado partido político num estado e no outro não existir. Uma outra questão que vale a pena a gente pensar é a chamada reforma política. Há anos tem-se a discussão de que é necessário reformar a eleição no Brasil, reformar a política brasileira. Há um sem número de possibilidades, não convém aqui a gente entrar nas miudezas, fica como dica para você que busque os modelos de reforma política que nós temos no Brasil. Mas tem um aspecto que eu gostaria de tocar que diz respeito ao financiamento da campanha. O Brasil, ele segue um financiamento misto. Há um pedaço dos custos da campanha que são bancados, um pedaço que é bancado pelo próprio Estado, é o chamado financiamento público. Agora há um outro pedaço da campanha que é bancado pelo patrocínio privado. As pessoas espontaneamente vão doando dinheiro pro candidato, para os partidos políticos fazerem a campanha. Por que essa é uma questão que a gente tem que olhar com carinho? Porque o financiamento de campanha é o maior foco de corrupção. Quando a gente pega aí os grandes escândalos de corrupção no Brasil, Operação Lava Jato, Mensalão e outras coisas mais, o que a gente percebe? Qual que é o pano de fundo que está por trás disso? Dinheiro para campanha. Há aqueles que defendem que o Estado não deve pôr dinheiro na campanha dos políticos, que os políticos devem se virar por conta própria. A questão é o seguinte: se o Estado não banca a campanha de político, o poder privado vai bancar. E aí esses deputados, esses vereadores, esses prefeitos, presidente e tal, eles vão representar os interesses da nação ou vão representar os interesses daqueles que o patrocinou? Então reparem, gente, reparem que esse é um debate intenso. Há quem pense que, não, mas eu sou cidadão, quer dizer que o meu dinheiro dos tributos que eu pago vão financiar campanha de político. O que é melhor? O dinheiro teu, através de tributos, que se converte em dinheiro público patrocinando campanha de político,
ou o dinheiro da iniciativa privada fazendo acordos por trás, né? Olha, eu te dou uma grana, mas eu quero que você vote daquele jeito lá para mim, eu quero que você me ajude num determinado projeto de lei. O que é melhor, o que é pior? Vejam, gente, nenhum modelo é perfeito. O modelo que nós temos no Brasil não é perfeito. O modelo apresentado em reforma política, afinal de contas não há uma reforma política, há várias, porque há várias propostas. Tem voto distrital misto, enfim, coisas que não dá tempo da gente avaliar aqui. Eu estou só iluminando a questão do financiamento. Mas assim, não há um modelo ideal, mas pensando o financiamento, o que será melhor? Um financiamento exclusivamente público? Um financiamento exclusivamente privado, um financiamento público e privado com restrições, como é o modelo atual. Enfim, isso é uma questão para a gente pensar, porque me parece que aí é a grande ferida aberta, né? É o financiamento da campanha. Pensa, gente, pensa na miudez, olha só. O cara tem uma grana, ele tem uma grana para fazer 5 mil santinhos na campanha, enquanto o outro, a partir de financiamento ilegal, o que eu estou chamando de financiamento ilegal? É uma grana que vem, o chamado caixa 2, é uma grana que vem, o cara não declara que recebeu, essa grana vem normalmente dos empresários, ou então de pessoas que têm lá interesses, empresários corruptos, diga-se de passagem, né? Porque a gente não pode generalizar. Há empresários honestos, a grande maioria, sobretudo, o Brasil é composto de empresários majoritariamente honestos. Eu estou falando de uma fina camada de empresários que podem aí patrocinar por baixo dos panos. Olha, eu vou te dar uma grana, mas eu não posso aparecer, meu nome não pode aparecer, porque eu não quero que o outro partido saiba lá que eu estou dando dinheiro para você. Então me dá aqui o dinheiro. Aí o cara pega o dinheiro, enquanto o outro, de uma forma legal, faz lá 5 mil santinhos com a grana, ele pega um dinheiro por fora, faz 5 milhões, dá um drible para não deixar a prestação de contas mostrar que houve ali dinheiro ilícito. E aí, gente? E aí, com caixa 2 e tal? Então assim, eu tô aqui trazendo essas ideias para a gente pensar um pouco a respeito do financiamento de campanha. E tá aí, as eleições estão aí e a problemática da campanha sempre existe, do financiamento da campanha. Agora reparem vocês, se a gente tem quase 15, 20 anos dessa discussão de reforma política, de que é necessário olhar para alguns aspectos das eleições brasileiras, por que até hoje nós não conseguimos mudar? Desde a redemocratização. Por que a gente não consegue botar o dedo em algumas feridas? Porque a reforma política A não interessa a determinados políticos. Porque a reforma política B não interessa a determinados políticos. E quem que vota a reforma política? Estes políticos. E aí vem então uma outra proposta. Será que não é o caso de nós fazermos uma reforma política elegendo pessoas que exclusivamente votarão a reforma política? É a chamada constituinte exclusiva. É possível você fazer no Brasil assembleias nacionais constituintes exclusivas, sem a presença desses políticos tradicionais, que já são mandatários, que já são deputados e tal, e eleger uma galera que só vai votar reforma política. Será que esse é um caminho? Porque daí você não vicia o voto, você não trava a discussão, porque quem vai estar lá votando não tem interesse na próxima eleição e tal. Enfim, também é uma proposta, também é algo para a gente pensar. A ideia aqui, nesse meu final, não é apontar uma alternativa como doutrina da salvação, dizer, é por aqui, não. Todo modelo, toda proposta tem as suas virtudes e tem os seus defeitos, não é? A corrupção, ela é intrínseca ao modus operandi humano. A gente nunca vai acabar com a corrupção, mas a gente precisa sempre pensar em mecanismos absolutos de dificultá-la. Cada vez, seja na punição, seja na fiscalização, enfim, então a discussão está em aberto. Eu gostaria então de produzir essas reflexões, esses desconfortos em vocês. Gente, muito obrigado pelo papo hoje, até a próxima aula e quem sabe daqui a algum tempo, de novo na sala de aula, com aquele calor que é sempre muito mais gostoso, com lousa, com dúvida, enfim, eu quero dizer que eu também estou à disposição de vocês. Eventualmente, se vocês precisarem de mim, me procurem nas redes sociais. Vocês sabem, né? Professor Blogueirinho tá sempre à disposição de vocês. Ó, beijo no coração de vocês, saudades
eu tenho um tesão danado em ser professor. E como é ruim falar desse caixote aqui, embora eu esteja na minha casa, não é a mesma, nunca vai ser a mesma coisa do que estar em sala de aula com vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.